para uma pauta algumas dicas de como reaproveitar restos de alimentos em casa, que na maioria das vezes vão para o lixo, mas que podem sim ser transformadas em adubos, fertilizantes para as nossas hortas, as nossas plantinhas de casa, e assim a gente pode começar a mudar alguns hábitos e cuidar melhor da nossa casa comum. E a gente vai bater um papo com isso, sobre isso com a engenheira ambiental e agrônoma, a Ana Maceu. Ela já está aqui. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Olá. Bom dia. Tudo bom? Ana, bom dia. Muito bem-vinda. Bom, muito obrigada. Queria então que você começasse falando com a gente um pouquinho, né? É possível então a gente reaproveitar restos de alimentos, tudo que a gente tem em casa, para as nossas plantas, de repente, que estão ali no vasinho. De repente você não tem uma planta de chão. Com certeza. Todos os resíduos da cozinha, na sua grande maioria, praticamente tudo a gente pode usar e fazer um solo muito bom e saudável. Como que a gente faz isso? Com algumas pequenas mudanças de hábitos na separação dos resíduos, desses resíduos que saem da cozinha, a gente consegue aproveitar. Então eu trouxe algumas coisas aqui para a gente poder falar um pouco sobre tudo isso, tá? Por onde que a gente quer começar? Vamos começar pelos ali os alimentos, né? Casca, a gente tem ali casca de chuchu, de batata doce. Dá pra gente reaproveitar isso e não ir pro lixo. Exatamente. O que que a gente faz? Quando a gente está descascando os alimentos, preparando os alimentos para fazer o prato, a gente já coloca num tupperware. O que que é importante? Que a gente deixe tudo isso separado de cebola e alho. Então são os únicos alimentos que nós praticamente não utilizamos, tá? Cascas de cebola e alho. Agora, o restante a gente pode usar. Tá? E por que cebola e alho a gente não consegue utilizar para adubagem? Porque eles são muito fortes e as cascas também são muito secas. Então elas demoram para fazer a transformação. Ao passo que, por exemplo, uma casca de chuchu, de batata doce, como aqui são exemplos que a gente trouxe, né? A casca da banana e do mamão são materiais que têm muita água também. Então isso vai fazer um resíduo líquido, que na verdade é um biofertilizante. Com esse biofertilizante a gente pode usar como preventivo para doenças, para ataques de fungos e bactérias também. Então, todos os materiais que saem de uma cozinha, se não temperados, sem o azeite, sem o óleo, o sal principalmente, também, a gente consegue usar. Então, principalmente quando a gente está fazendo aquele descascar do alimento, a gente pode deixar separado para usar e fazer uma terra aqui que daqui a pouquinho a gente já vai fazer. E a gente pode pegar esses restos de alimentos e colocar direto na planta ou não? Tem algum passo a passo antes? Isso, essa pergunta foi muito legal. O que que a gente recomenda? Que eu use esses materiais, eu coloco, misturo a terra e eu deixo isso descansar. Tá? Quando eu estou preparando para colocar no vaso. Então eu deixo isso descansar uns 15, 20 dias, porque esse material vai perder a água, vai ter uma certa desidratação, né? Porque vai perder a água, vai se transformar ou aqui, né? Porque aqui a gente trouxe um exemplo de uma mini composteira. Esse daqui é o resíduo dessa água. Quando na terra ou no canteiro, não vai ter essa água separada. Na composteira a gente tem. Porque eu monto aqui e aqui embaixo fica esse resíduo. Essa água é um biofertilizante. Antigamente chamava-se de chorume, mas hoje o nome adequado é esse. E a gente precisa sempre fazer uma mini composteira? Não, a gente pode então colocar direto na terra. Eu não sei fazer uma composteira, eu não tenho uma composteira grande em casa. Pode colocar direto nessa terra separada? Posso. Se eu tiver um compartimento aqui, né, a gente trouxe um vaso para exemplificar. A gente vou mostrar para vocês. A gente monta isso e esse material fica descansando um pouco. E eu posso usar ele depois em todos os vasos, no jardim, nas plantas ornamentais, nas plantas alimentares, né? Quem tem uma hortinha em casa. Então, todos os resíduos são ricos em vitaminas, sais minerais, tudo que a planta precisa. Perfeito. Não são os macro e micronutrientes. Nós temos aqui também, ó, essa daqui é um pouco de terra. Aqui nós temos dois tipos de terra aqui. Esse é um substrato já pronto, perfeitamente. A gente compra geralmente. Isso a gente compra para fazer um vaso, perfeito. E essa aqui é uma terra também preparada, mas podemos observar que ela está diferente. Essa está mais enriquecida em matéria orgânica, que é esse material que a gente usa para fazer. Então são situações diferentes, pois não. Ana, você falou um pouquinho sobre a composteira, né? Certo. Queria pedir para você explicar um pouquinho sobre, né, a utilização da composteira e sobre essa técnica de compostagem que muitos às vezes conhecem, mas não sabem que dá para fazer de modo caseiro, né? Então, o que pode e o que não pode fazer? Perfeito.
A composteira, a gente trouxe aqui uma miniatura, né? Que eu uso muito, principalmente para que as crianças tenham esse material. Mas elas normalmente são em caixas grandes e a gente consegue ter delas 3, 4, 5 andares, né? Pode ser usado minhoca ou não. O que muda, se eu colocar minhocas aqui, ela passa a se chamar minhocário, né? É a única e maior diferença. E isso também acelera o processo, né? Um pouco. Mas a compostagem, nada mais é do que eu pegar esses resíduos e colocar num compartimento próprio. Então a gente pode ver aqui, ó, que ela tem esses furinhos em cima para que entre o ar. Tá dando para visualizar? A gente sempre começa então de cima, coloca os resíduos no primeiro pote. Isso, né? Então a gente está chamando esse daqui de material de 40 a 50 dias, aqui é o biofertilizante e aqui a gente está chamando de alimentos frescos. Então eu vou colocar um pouco aqui, só para a gente compreender um pouquinho como que vai funcionar. Então eu vou pegar um pouquinho de terra, que ele vai transbordar, vai vazar um pouquinho, porque eu tenho furinhos, tá dando para ver? Sim. A gente tirar tá a tampinha ali daqui. Né? Isso. Tá vazando, porque tem os furinhos na parte de baixo também. Isso, e é normal, é isso mesmo, tá? Eu coloco aqui um pouquinho de uma camada de terra, só para proteger o fundo, né? Para dar uma tampada, aí eu começo a colocar os resíduos que eu tenho na cozinha. E pode misturar vários resíduos, não precisa ser só legume, só... Não, eu posso e devo. Uma pergunta, verdura a gente pode colocar também? O alface que não tá muito legal, de repente assim, não dá pra gente comer, mas pode colocar ele também? Perfeito, devemos. O talinho do alface, a casca do tomate, a casca não, né? A semente, né? Eu também uso semente, mas a gente pode colocar assim. Todos os alimentos que não são muito ácidos, né? Então aqui a gente já vai misturar um pouco de banana. Casca você falou, muito ácido. A casca da laranja pode também? Então, a casca da laranja, não é que eu não possa, só que ela é muito ácida, então ela vai desestabilizar esse sistema que eu estou fazendo. Então ela vai ficar mais lenta. E aí ela demora mais para deixar o solo quando eu for usar. Então, olha, eu coloquei um pouco de material aqui, aquele que saiu da cozinha. Posso colocar um pouco de pó de café? Vou colocar com a mão mesmo. Opa! Aqui, aí eu distribuo esse material e aí eu posso colocar um pouquinho de terra só para esse material ficar coberto, como vai ter um furinho em cima, para que a gente não tenha mosquitinhos. Perfeito. Tá? Isso que eu ia perguntar, mosquitinho, com esses furinhos, eles entram aí? Então, teoricamente não entra, mas pode na prática acontecer, a depender do tamanho desse furinho que eu tenho, tá? Lembrando que na composteira, de modo geral, o ideal é que ela seja escura, tá? Então a gente põe aqui, é mais para efeito visual, para que todo mundo consiga entender. Mas o ideal é que ela seja realmente escura. Tá. Então aqui a gente fez uma camadinha de terra, a mão já ficou linda, maravilhosa. Uma camadinha de terra, os resíduos que eu tenho, o que eu tiver, tá? Depende tudo da alimentação que eu tenho na minha casa, né? E aí a gente põe uma camadinha de terra. Daqui a 40, 50 dias, 60, a depender do tamanho da composteira e da umidade, né? Dependendo também, por exemplo, a banana tem muita água, a casca de batata doce tem menos. Então, ela vai ter que entrar num equilíbrio, tá? Então, a depender do alimento, vai demorar um pouco mais, um pouco menos. Aí, os 40 dias, o que vai acontecer com esse alimento? Vai se transformando cada vez mais próximo desse material. Então, ela vai perdendo a água desce, isso mesmo. E a gente pode aproveitar essa água também? Perfeito. Pode só jogar na planta? Aqui que eu já fiz, ó, eu trouxe uma misturinha aqui, olha. Esse material, o biofertilizante, foi essa aguinha que foi descendo. A água das casquinhas, elas desceram, virou aqui. Ele é tão forte que eu faço uma diluição de 1 para 10. Olha, então eu coloco uma parte dessa, vamos dizer, se eu pegue uma colher do biofertilizante, eu completo com 10 colheres de água. Aí eu posso borrifar nas plantas. E aí eu simplesmente borrifo a parte aérea. E assim, qualquer planta, uma vez por dia, pode ser todos os dias? Uma vez por semana é suficiente, porque ele é muito forte realmente. Então, olha só, eu vou diluir a 1 para 10 e eu posso usar uma vez por semana. Então, pode usar esse biofertilizante, mas pode usar também essa terra que essa fica, terra, né? Vai se transformar numa terra. Isso, então agora a gente vai mexer com ela agora. Então, deu para entender um pouquinho a composteira? Essa composteira a gente pode fazer em larga escala e vários andares, inclusive, tá? Agora, só antes de você falar disso, eu queria perguntar uma coisa que a gente sempre tem em casa, que consome bastante, muitas vezes de manhã, em qualquer horário, é o ovo. A casca do ovo. Eu vi que não tem aqui, mas a gente pode aproveitar também. E gera pode muita aproveitar. Dúvida, né? Isso, de que maneira, né?
Olha, o ideal é que a gente lave essa casca. Quando estou fazendo meu alimento, eu já pego a casca, já passo uma água e deixo secar ao sol, na sombra, como quiser. Vou juntando, porque eu preciso de um certo volume, né? E aí eu bato no processador ou liquidificador. Quando eu faço isso, eu vou ter um pozinho. Aí o pó eu acrescento aqui. Tá. Mas pode, porque a gente escuta muita gente falar que coloca direto na planta. Posso. Pode também? Pode colocar até a casquinha? Posso, porque essa casca do ovo, ela tem bastante cálcio. E ela já vai estar seca. Tem gente até que gosta até de colocar no forno para secar, mais ainda. Então, assim, mas eu mesma nem recomendo. Então, a gente pode ou usar aqui ou coloca direto na planta, não tem problema, tá? Bacana. Ela picadinha, moída, ela já vai... Uma vez por semana também? Uma vez por semana também. É interessante que eu vá alternando esses medicamentos, vamos dizer assim. Uma outra situação, daqui a pouco a gente chega aqui, que a gente tem aqui é a água de legumes. Sabe quando a gente cozinha os legumes? A gente vai lá, vou cozinhar a batata doce, o chuchu, abobrinha, né? Seja o que for. Aquela água eu deixo reservado e essa água eu deixo esfriar e aí eu posso também usar. Então essa aqui é uma água que foi da lavação, né? A gente cozinhou o alimento e essa água está própria para uso. Não pode ter nada, né? Um azeite, sem um sal, sem nada. óleo, sem nada. Pura. Só a água mesmo. E essa água, então, a gente simplesmente vem e rega as plantas. Revezando. Revezando, tá? Ótimo. E aqui, aí, então, por último, vou deixar para fazer essa montagem. Tem algumas coisas, temos? Não, a gente está um pouquinho, vamos para a montagem, sabe que a gente está encerrando? Tá, só então vamos ser bem breves. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, é quase como se eu estivesse fazendo a compostagem. Sim. Coloco os meus resíduos, eu nem vou colocar tudo, tá? Coloco então, um pouco de cada. A borra do café é sempre nessa mistura, não dá para colocar também ele direto na planta. Diretamente. Posso colocar sim, inclusive ele é muito bom também para afastar formigas. É né? verdade. Posso colocar aqui um pouquinho, ó. Vou colocar um pouco aqui também. Tá? Um pouquinho então só. Dá pra gente colocar ele também direto na planta quando... E assim, mas a borra do café, daí tem que tirar sempre do filtro. O filtro a gente não aproveita, o filtro do café. Não, sim, eu posso colocar na composteira, inclusive. Pode colocar também quando ele já tá bem úmido, né? Posso. Esse saquinho de chá também. Eu fiz o chá, bacana. Sobrou o resíduo, eu posso colocar aqui também. Pode colocar com papel e tudo, não precisa tirar. O guardanapo, o saquinho, tudo isso vem pra composteira. Perfeito. Então dá pra gente aproveitar tudo na cozinha quase. Dá praticamente. O que a gente não recomenda, por exemplo, papel toalha de fritura. Fritei batata, né? Fiz batata frita. Aquele papel toalha a gente não recomenda. Entendi. Tá? Mas de material é isso. Agora, então eu coloquei aqui um pouquinho de cada casca, tá? Tô esvaziando o nosso material. Eu praticamente criei um solo aqui. O que eu venho e faço? Eu posso dar uma mexida. Eu gosto de mexer com a mão, tá, gente? Sim. Ó, misturo isso daqui. Todo mundo vendo, porque é transparente, era essa a intenção mesmo. Dá para fazer em casa. Dá para fazer em casa. De repente, se tiver um pote, então, mais escuro é até melhor, né? A gente está mostrando aqui esse de vidro, de plástico, para ser mais visual, né? Para quem está aqui em casa acompanhar. Maravilha. Então, assim, a gente pode aproveitar tudo que a gente tem em casa, né? O que não dá para aproveitar nas plantas, a gente joga fora e vai para o reciclado, né? A gente também reaproveita, né? Para a gente tentar minimizar aí os danos ambientais. Perfeito. Isso daqui eu estou fazendo um solo novo. Eu estou fazendo fortificar o solo que eu tenho, seja para vaso, seja para o jardim. Eu deixo isso tudo adubado, forte, com os próprios resíduos da nossa cozinha. Maravilha. Então, acho que, como a música dizia, né, isso é bênção, né? Isso eu estou recriando o que o nosso Criador já fez lá atrás. Com certeza. Fazer um solo bom, saudável, isso vai, com certeza, trazer um alimento saudável para a nossa família, para as crianças. E com origem, para a casa mais bonita e o mais importante, sem produto químico. É importante que a gente tome bastante esse cuidado. Com certeza, Ana. Com certeza, Ana. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por essas riquíssimas e valiosas dicas aí de como que a gente deve cuidar, né, desse dom precioso que é a vida, que é o dom de Deus, através da nossa casa comum. Então, obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre em sua vida, em seu trabalho, nessa missão tão importante. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, viu? Até logo.